você receber seu salário ou benefício. Quero dar um recado para os senhores síndicos dos condomínios aqui de Porto Alegre. É que está chegando na capital gaúcha, quem já faz muito sucesso em Novo Hamburgo, tem mais de 300 condomínios sendo cuidados lá, que é a Objetiva Administradora. Então, ela está chegando em Porto Alegre para também lhe oferecer 23 anos especialista no que faz. Já está em Novo Hamburgo, São Leopoldo, chegando em Porto Alegre. Então, olha aqui, se você tem qualquer problema no seu condomínio, você quer saber quanto custa, solicitar sua proposta, saber o que a Objetiva faz, objetivacondomínio.com.br, tá legal? É só dedilhar aí no seu computador e você terá o contato então da Objetiva Administradora, 23 anos especialista no que faz. Bom, o Grêmio também tem jogadores especialistas, o Grêmio tem treinador especialista, mas o Grêmio, Eduardo Guerra Filho, não foi bem nos 2 jogos contra o Palmeiras. O que aconteceu, Guerrinha? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos da Gaúcha. Não é nos 2 últimos jogos. O Grêmio vem mal há muito tempo, né? Eu há coisa de 5, 6 meses atrás, eu disse aqui no Sala de Redação, a gente estava acostumado a ver o Grêmio empurrar o adversário para dentro da sua área, um adversário preocupado em não perder. E essa magia desapareceu há 4 ou 5 meses. O Grêmio vinha ganhando, perdendo, empatando, virou um time comum, na prática foi isso. E pegou um time bem arrumado, um time que tem bons jogadores, mas que ainda não é um time que a gente possa dizer assim, é o melhor do Brasil. Não, não é. Ele tem qualidade para ser o melhor do Brasil, mas ainda não é. E ele foi superior ao Grêmio nos 90 minutos aqui na Arena, quando praticamente liquidou a conversa. Semana passada, antes do jogo, eu digo, a chance do Grêmio é na Arena. O Grêmio não fez o seu trabalho de casa, aí foi disputar na casa do adversário, jogando o mesmo futebol que vinha jogando há muito tempo. Resumo da ópera, perdeu o título. E além de perder o título, vai ter que se refazer. Vai ter que recomeçar, vai ter que ser redesenhado o Grêmio. O Grêmio de hoje é um time igual à maioria dos times brasileiros. E isto está deixando o torcedor tricolor preocupado. Por quê? Porque ele viu o time do Grêmio pegar adversários e amassar os adversários. Hoje complicou muito, Pedro. O título ficou em boas mãos. Ficou em boas mãos. Leonardo Oliveira, o que passa com o Grêmio? O que o Grêmio começa a preparar? Por que se justifica os 3-0 que o Grêmio levou do Palmeiras? Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos. O Grêmio terminou um ciclo, Pedro. Um ciclo que começou lá em 2016, um ciclo brilhante, que começou com conquistas em 2016, mas esse Grêmio começa a ser construído ainda na era Filipão, quando ele lança os meninos. Depois vem o Roger e o Renato dá o acabamento, lapida aquele time e faz o time encher os olhos, não só nosso, mas de todo o Brasil. O Grêmio encerrou esse ciclo. Jogadores saíram, outros se perderam no caminho. O caso do Luan, que antes de ser vendido já não rendia mais. O Rei da América parece que afetou muito o Luan, tirou dos trilhos. Outros ficaram mais velhos. O Maicon é um exemplo. O Maicon está 4 anos mais velho, não consegue render mais o mesmo. Jeromel e Kahneman jogaram 33 e 31 partidas nessa temporada, é muito pouco de mais de 70. Então o Grêmio está recomeçando um ciclo. Eu acho que a leitura que faz o presidente Romildo Bolzano é correta, né, de buscar 5 reforços, de mexer mais uma vez nos bastidores ali do vestiário, naquela estrutura que dá apoio ao vestiário. Então o Grêmio está recomeçando. Ontem o Grêmio encerrou um ciclo brilhante, vitorioso. E o Grêmio, a partir desta segunda-feira, ele inicia um novo ciclo, Pedro. Pois é. Diogo Oliveira, o que pode acontecer hoje à tarde na Arena? Primeiro, Pedro, antes, boa tarde a todos, deixa eu dizer que o Grêmio foi batido pelo Palmeiras. Taticamente, tecnicamente, estrategicamente, especialmente aqui no jogo na Arena, quando o Abel Ferreira veio com dois extremas e matou o Grêmio aqui, animicamente e fisicamente. Quer dizer, o Grêmio foi batido em todos os... Olha, não tem nada para reclamar, absolutamente nada. Poucas vezes eu vi uma final ser vencida por um time tão superior ao outro no confronto. Esse é o ponto número 1. E para avançar nisso que o Guerrinha e o Léo disseram, eu acho que a gente tem que também dizer o seguinte, que poucos clubes no Brasil têm condições de fazer uma reformulação, de contratar jogadores, de recomeçar um ciclo, se for exatamente isso, de lançar jogadores mais rapidamente, porque forma jogadores, né? O Grêmio esse ano demorou para lançar jogadores, mas
há nem tanto tempo assim lançava com mais rapidez, como o Grêmio, que continua sendo um clube superavitário, que tem condições de contratar sim, porque já fez isso esse ano. O Renato recebeu reforços esse ano, e reforços caros, não foram tão baratos assim. Então continua sendo um clube superavitário, que tem chance de seguir na Libertadores, que tem uma formação interessante, porque entrega jogadores para o treinador. Então o mundo não acabou, né? O Grêmio está virando uma página, mas poucos clubes... Duro é o Botafogo, é o Cruzeiro, é o Fluminense, que termina um ano se eventualmente conseguir vencer, e não tem sequer dinheiro para pagar salários. O Grêmio tem, e para contratar jogadores. Então o Grêmio tem, a partir de hoje, mudando a preparação física, né? Que a gente diz tantas vezes, e que o Renato dizia que era, vocês da imprensa estão achando crise. Agora está aí o Grêmio mudando a preparação física. Contratando de 4 a 5 jogadores. O Grêmio tem condições, sim, de se reagrupar e fazer um ano interessante. Duda Garbi, nós ouvimos 13 especialistas, e eu sei que esse teu coração gremista tem muito para declarar. Conta aí. Eu acho que o Grêmio jogou mal ontem, né? A cirurgia que a gente queria que fosse feita para ver se dava uma mexida não foi feita. O Grêmio não mudou as peças que deveria ter mudado. Acho que fez uma meia cirurgia, né? Colocou o Wanderson, que a gente até tinha dito aqui que deveria entrar, e entrou e mostrou a razão de ter entrado, né? É mais jogador que o Vitor Ferraz. Na zaga eu batia na tecla, então não vou ficar me achando como se eu soubesse mais que o Renato, né? O cara tá lá todos os dias, né? Pô, se ele tem a razão de escolher quem ele escolheu, eu discordo, né? Para mim o Rodrigues teria mais chances do que o Paulo Miranda. Ele não mudou. Ele escolheu pelo Tassiano, né? Jogando o Tassiano pro lado, colocando o Alisson para dentro, também em vão. O PP, a verdade é que o PP não tem mais cabeça, né, para jogar no Grêmio. Ele tá completamente, assim, já tá em Portugal, assim, não tem nenhuma... Isso tinha que ter sido diagnosticado e ter sido colocado o Ferreirinha, que era o melhor jogador em termos de momento para começar o jogo. Cara, foi uma derrota extremamente justa, né? Não tem absolutamente nada do que reclamar da derrota. Tem que reclamar do time, né? Não assim, fora do campo ali, não se reclama em absolutamente nada. O título ficou em muito boas mãos. Acho que agora o Renato, o treinador, já está anunciado. Então, assim, por mais que a torcida queira, o Renato acabou... O Renato tá aí. O Renato tá aqui, né? O que tem que fazer agora é cobrar para o que a gente entende que seja, a partir de agora, uma melhora. São melhores contratações, refazer o corpo diretivo, o corpo técnico. Ontem o Rogério Godoy, ele postou na sua rede social e, evidentemente, né, respondendo a sua demissão aqui no Grêmio. Então, ou seja, alguma coisa, será que era para ser demitido o Rogério Godoy, Rogerinho, outros profissionais? Olha, parece que não. A preparação física do Grêmio decaiu muito, e a gente bate nessa tecla há um tempão aqui, né? E agora, tanto que o Grêmio está indo atrás de um outro preparador físico, não sei se já acertou com o Túlio Flores do Atlético Paranaense, a informação do André era essa, está refazendo, né, o seu corpo diretivo, contratando um executivo, reorganizando, ou seja, me parece que o Grêmio faz uma meia-culpa, olha para dentro de si e percebe que sim, muitos erros estavam sendo feitos. E agora me resta, Pedro, além de ficar apontando isso que a gente já entendia que tinha que errar, cobrar e seguir cobrando. Acho que quem, né, Claro. o pessoal vai seguir cobrando. É que tem um grande desafio, Pedro, que é o Maurício, seguinte, Maurício, eu acabei de ver, viu, Maurício? A coluna do Globo.com, o site irmão, é isso? Isso. De Maurício Saraiva. Pois não. E tu faz um vaticínio meio derrotista, assim, uma coisa, eu não digo cruel porque ele é verdadeiro. O Maurício mas está certo. Tu tá falando o seguinte, que jogadores importantes do Grêmio, eles não têm condições de fazer jogo quarta e domingo. Ou seja, quantos titulares restam no time do Grêmio? Meio time no máximo o Grêmio tem para a temporada 2021. E eu sei que a palavra derrotista você não quis fazer no caso do pejorativo, mas o sentido o Grêmio não tem 11 titulares para abrir uma temporada espremida por conta dos seus próprios desacertos. E a partir de agora ele tem que lidar com urgência urgentíssima, com pequena margem de erro. E o grande desafio
é que os caras que precisam fazer mudanças são os caras que recentemente erraram e levaram o Grêmio a essa circunstância. O presidente e o Renato muito mais acertam do que erram desde que viraram presidente e treinador. Mas recentemente eles erraram bastante. A começar pelas escolhas feitas na troca de quem era excelência. O Rogerinho na preparação física era de seleção brasileira. O Rogerião era treinador de goleiros do Marcelo Groy. Eles foram demitidos, isto foi um erro, e eu estou dizendo agora porque disse à época. A contratação do Thiago Neves, naquele negócio maluco em que ele tinha o dobro de salário e o dobro de contrato se assinasse a súmula 20 vezes, essa é uma negociação do Romildo, que muito mais acerta do que erra, mas errou. O Renato, recentemente, tem escolhas erradas como trocar de goleiro só para decisão, como deixar o Ferreira fora do time, mantendo os jogadores rendendo menos do que o Ferreira. E o Renato é o mesmo cara como presidente que fica para tomar novas decisões. Este é o desafio. Quem errou recentemente precisa acertar urgentemente. Os mesmos, o presidente Romildo Bolzan e o Renato Portaluppi. E a estrutura de poder do Grêmio, o presidente deixou muito claro nas suas entrevistas, a partir de agora limita o poder do treinador, o que vai ser bom para o Grêmio e vai ser bom para o Renato. Quem já sabia o que estava marcado para o estádio lá do Palmeiras era tu, né, Davi Coimbra? Tu podia ter dito assim no título da tua coluna, eu já sabia. Eu fiz assim, eu me exibi um pouco disso. Eu sabia que ia acontecer, eu já disse. Quando lembra que primeira frase. No início da semana. Primeira frase da crônica. Lógico. O Pedro perguntou: o que vai acontecer? Eu disse: a derrota. Vai vir a derrota. O Renato até corrigiu um pouco dos defeitos do lado direito dele, né? Ele identificou que tem esses defeitos, mas não foi o suficiente, tem outros defeitos maiores ainda, né? Mas tudo isso aí que os amigos aí falaram, concordo com tudo, mas tem algo pior, sabe? Tem algo mais grave, mais sistemático, mais estrutural no Grêmio, que é o seguinte, isso é que é terrível o que aconteceu. O Renato e o Romildo, que são competentes, tudo isso que a gente já sabe, que levaram a vitórias. O Romildo torna o Grêmio um clube superavitário, mesmo numa época de crise mundial como agora. Tudo isso a gente já sabe, tá? O Renato ganhou títulos importantes, tirou o Grêmio da Tila, né? Então, a gente já sabe da parte boa. No entanto, o Grêmio, com as suas lideranças, o Renato e o Romildo, as principais, ele perdeu a oportunidade de fazer história. Ele fez um pouco ao ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil 2016, 2017, mas desperdiçou uma chance única, assim, que não é única, mas uma chance rara de fazer um super time, assim, daqueles que encantasse o Brasil por muito tempo. Isso aconteceu por alguns motivos assim mais espirituais, digamos assim, do que na verdade só perda de jogadores e tal. Foi mais do que isso. Foi esse discurso triunfalista de que no Grêmio sempre chega, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, no Grêmio tudo está certo. Um discurso que mudou o Renato, não sei se vocês se lembram, se vocês puxarem um pouco pela memória, vão se lembrar que quando o Renato chegou ao Grêmio de novo, nós todos dissemos assim, o Renato mudou, o discurso dele agora está mais leve, está um discurso mais ponderado, mais sério, menos brejeiro, mas isso era na vitória. Né? Depois ele se transformou de novo. O discurso do Renato e do Grêmio em si virou um discurso arrogante, sabe? Do cara que pode tudo, que sabe tudo, que não aceita crítica, que não aceita ponderação de nenhuma outra parte, que está certo em tudo. Foi isso que aconteceu. E aí o Grêmio começou a ser corroído por dentro. Vocês falaram aí nas demissões, o Duda falou nas demissões do Rogerinho e do Rogerião. Tá? Essas demissões foram criticadas pelos jogadores do Grêmio, o Kahneman em especial, que é uma super liderança dentro do grupo do Grêmio, tá? Criticou. E por nós, né, Davi? E por nós. Sim, na hora, gente. Eu estou dizendo que a crítica deles é ainda mais relevante do que a nossa. Ainda mais o Kahneman, que não fala quase nunca, claro. E a crítica do Kahneman foi a crítica do grupo, né? Ele foi o porta-voz do grupo, né? Pois é. Me pareceu, inclusive a gente estava lá no sala, na praia, na casa do Pedro, me pareceu que o Kahneman bateu no peito e disse, não, deixa que essa entrevista é comigo. Exatamente. Eu vou lá falar. Viu, Guerrinha? Depois desse almoço aí, o Julinho nunca mais apareceu. Sumiu o homem, né? Onde é que ele anda, meu amor? Mas olha só, Pedro, o Kahneman foi lá reclamar.
Houve outras reclamações de outras providências que foram tomadas, houve outras coisas erradas que aconteceram e que o Grêmio, pelo seu discurso, parecia que não via isso. Estava tudo sempre certo. Tudo sempre certo. Não, mas o Davi, deixa eu me pegar na tua vírgula aí que o Maurício tocou ontem na transmissão em algo que eu acho que ele pegou bem, ele percebeu bem, né? O que, aliás, é corriqueiro, é rotina. Mas a volta do executivo de futebol, eu acho que entra aí nisso que tu tá falando, Davi. De impedir que o Renato tenha decisões definitivas sobre tudo. Diogo, né? Diogo, eu acho antes uma coisa. O Renato sempre que se refere à contratação de reforços, a providências que serão tomadas, a tudo que tem a ver com o trabalho dele, ele jamais cita o vice-presidente de futebol. Ou seja, agora vai ter um executivo pago, profissional, contratado para isso. Vamos buscar o aspecto cultural. Tá? Sim. O Grêmio já teve Raul Regis de Freitas Lima. O Grêmio já teve Nelson Omedo. O Grêmio já teve Luiz Carlos Silveira Martins. E outros tantos que eu poderia me lembrar nesse momento. Rafael Bandeira dos Santos. Rafael Bandeira dos Santos, perfeito. Que são homens que trabalharam no futebol com força, com determinação, claro que junto com o presidente, mas que nunca foram deixados de lado, como faz um treinador do Grêmio. Né, e eu te confesso que isso me incomoda bastante, porque eu acho que ali na sala política do departamento de futebol, pode ter também o diretor executivo, mas na sala política tem que ter alguém que comande o futebol. Não, e o técnico bem. do Grêmio desconsidera. É claro. Mas é que tem uma outra época, era uma outra época essa que tu citaste, Davi, porque tu tinha... Sim. Não, só para pegar isso que o Pedro está falando, assim, o posicionamento da direção, sabe? Porque até há pouco tempo se falava, por exemplo, que o Renato não queria a troca do preparador físico. E outras coisas mais. A gente vê que o Renato gosta muito do Paulo Vitor. Eu não quero culpar o Paulo Vitor pelo que aconteceu. As coisas são muito mais profundas, certo? Mas o Paulo Vitor acabou sendo escalado desse jeito estranho no último jogo, nas dois últimos jogos, na final da Copa do Brasil, depois de passar quase 2 anos na reserva, por conta de falhas que foram admitidas. Ele saiu, quer dizer, o que o Grêmio disse quando o Paulo Vitor falhou lá contra o Palmeiras e contra o Flamengo e outros jogos? Quando tira do time, culpa ele. Tiraram do time. Ou seja, tiraram do time por quê? Porque não dá. Mas se não dá, mas ele continua no grupo. Ele tem a confiança do técnico. A direção manteve ele no grupo. A direção manteve ele no grupo. O Davi ia dizer ali, Davi, chega uma hora que ele joga. Não, eu te digo mais, agora pro jogo de quarta-feira, se ele volta com o Vanderlei, tem 2 confianças que são abaladas. Exatamente. A do goleiro que foi retirada na final. Não há goleiro titular, tem que voltar. Não há goleiro titular para quarta. Não, goleiro titular deve ser algum moleque da base, né? O Adriel ou o Breno. Porque os dois, né? Como é que tá a situação agora dos caras, velho? Essa decisão, ela acaba por chamuscar os 2 goleiros. Um porque foi tirado por uma razão que a gente desconhece. Ontem se falou muito, o André trouxe informação da questão do Grenal, do gol do Abel Hernandes, que eu acho é injusto, que né, Léo? Que não era a bola dele. É injusto. Não era a bola dele, não. O gol do Abel Hernandes, ele nasce na entrada do Pinares. Na entrada do Pinares. Que o Grêmio coloca o Pinares minutos antes, em vez de colocar o David Braz, como fez depois no jogo contra o Atlético Paranaense aqui na Arena, para fechar pelo Brasileirão. Enfim, a bola não era com 3 zagueiros na área contra 5 atacantes, aos 44 do segundo tempo. Não, e aí, Davi, tu tem a vantagem, em vez de colocar um zagueiro para fechar, porque o adversário coloca um centroavante de 1,80 m e tantos, tu coloca um meia. Mas enfim, passou, já foi, mas só trouxe porque o André trouxe essa informação de bastidores, o André Silva. Mas hoje o Grêmio não tem goleiro. Porque um tá chamuscado pela razão de ter saído na hora decisiva, na hora da final, e a cara do Vanderlei ontem para receber a medalha, rapaz, parecia que ele tava assim, ela normalmente ela não é bonita. Mas tem que voltar o Vanderlei, ele tem 35 anos, é experiente, tá bem, tomou uma bangornada de ter saído na final, mas ele tem que voltar. Mas tu perde os tem que dois botar goleiros. o guri, tem que botar um dos guris. Não, mas eu acho que tem que voltar o Vanderlei, vai botar o guri agora, num jogo decisivo, e daqui a pouco tem um erro, acaba toda a carreira do cara. Eu não vejo problema em voltar o Vanderlei, mas no futuro tem que ser os guris, isso é fato consumado. Vocês notaram que em 180 minutos o Everson fez uma única defesa no chute do Ferreira em Porto Alegre. Só. Sim. Como é que não vai ser campeão? ofensivamente, né? Como é que vai ser campeão, cara? Não tem. O Grêmio não ganhou de nenhum time do G4 do Campeonato Brasileiro. Mas, Pedro, eu quis entrar ali naquela tua vírgula, porque nesse período desses caras todos que tu falou, que são gigantes na história do Grêmio, Cacalo, Rafael, Saul,
enfim, quem mais me ajuda aí? Raul Regis, enfim, o senhor Praz, Roberto Praz, claro, todos esses Raul dirigentes Regis de Freitas estatutários, Lima, isso, Nelson Almeida. Esses dirigentes eram de uma época que tu não tinha o executivo de futebol, quer dizer, a figura assim que pode confrontar o técnico e dizer, não, o Thiago Neves não vai vir porque ele jogou X partidas, ele fez tantos gols, deu tantas assistências, esse cara não dá mesmo que tu... É a figura do executivo de futebol. Então eu tô com o Maurício. Eu acho que a volta do executivo de futebol, ela meio que restringe a atuação do Renato, que vai continuar hegemônico, mas não como voz absoluta. Eu concordo contigo, os tempos mudaram. Hoje existe a figura do diretor executivo, mas o vice de futebol que existe no Grêmio, chama-se Paulo Luz, tá? Ele deve ser citado pelo treinador. Isso me incomoda bastante, porque, sei lá, eu acho que tem um tipo de hierarquia que não pode ser tirada de lado, porque daqui a pouco as coisas não acontecem como tem que acontecer. E o vice-presidente de futebol, ele pode chegar de noite, receber relatórios do diretor executivo que passou o dia inteiro trabalhando com o Renato, qual é o jogador que nós vamos contratar e tal, tomar conta disso aí. Ou não precisa, ou não bota o Paulo Luz lá, tá entendendo? Agora, como o Grêmio tem esta cultura de sempre ter um vice de futebol com grande força, olha, nós falamos de nomes que a torcida do Grêmio não esquece. Cacalo, Praz, Rafael, Saul, porra, tanta gente que marcou na história do Grêmio, que isso se fez cultura dentro do Grêmio. E nesse momento, o Renato só fala que vai falar com o presidente. Eu fico um pouco incomodado com isso. Naquela reformulação que o Grêmio fez ali atrás, e o Duda pode me socorrer se eu estiver errado, o Grêmio ele abriu mão da figura do vice-futebol. Eu acho que era o Rui Costa, inclusive era o executivo que tocaria as questões do futebol. Depois o Grêmio retorna, né? Tem uma crise, acho que até na saída do Roger, o presidente Romildo desce ao vestiário, né? E ele assume ali por um determinado momento, na saída do Filipão, aliás, e aí ele assume com o Roger e depois volta a figura do vice. Na verdade, Léo, tem o Rui Costa, depois tem o que agora tá no Dallas, o Klaus Câmara. Não, Klaus Câmara é depois. André Zanota. Então a timeline de executivo mas olha aqui, ó. Rui Você sabe Costa, quem contratou o André Renato? Zanota e Klaus Câmara. Sabe quem contratou o Renato? Foi o Praz? Adalberto Praz. Olha o que eu tô dizendo aí, ó. Mas é que quando sai o Filipão, o Romildo desce ao vestiário, ele fica um período até breve inclusive o Romildo é que contrata o Roger, ele que se reúne na casa do Roger, lá na Zona Sul, e aí o Grêmio retoma a figura do vice-futebol. A questão é que com a chegada do Renato, o Renato tem uma figura que ele ocupa um espaço muito grande. E hoje, na estruturação do departamento de futebol, embora tenha a figura do vice, o Renato ele é quase um manager. O Renato decide muito no Deixará de ser, Léo. Deixará de ser. E aí eu brinco com a história do telefone azul e o Renato fala sempre isso, que as questões dele resolve Caneta direto azul? com o presidente. Não, ele tem um telefone na sala dele que dá na sala do Romildo. Ele deixa claro isso, que é ele que resolve as Mas questões olha com o só, Léo, presidente. deixa eu dizer uma coisa importante, claro, a meu ver, né? Maurício vai dizer uma coisa importante, sim, é o que eu acho. O que o Léo está dizendo é o seguinte, a consequência do que vem por aí. Nós não podemos imaginar que o Renato pegou esse poder indevidamente. Esse poder foi autorizado pelo presidente do Grêmio, a quem também servia colar o seu nome a um ídolo do tamanho do Renato. A foto que cansou de acontecer nos grandes títulos era um beijo na testa do Renato no Romildo. E eram os dois protagonistas dos sucessos do Grêmio. Verdade. Nada mais natural que quando eles percam, eles também sejam protagonistas. E a partir de agora eles vão ter que revisar essa relação e democratizá-la. Porque do contrário vai ser mais do mesmo. E mais do mesmo a gente tem visto qual é o resultado. Agora eu imagino qual é o time que o Grêmio vai botar, por exemplo, essa quarta-feira. Tem que escalar o time para depois de amanhã. Goleiro, vai ter que ser ou o Breno ou o Adriel. Vanderlei, Não, vai ter que ser, Wanderson, o Breno ou o Adriel. Rodrigues, Vanderlei vai entrar que é o Kahneman, Matilha. Diogo Barbosa. Tô escalando o time mesmo, né? Não, Eu acho que o Maicon não vai ter eu condições, botaria né? Adriel, Wanderson, pode ser o Paulo Miranda, o Tonhão, o Deide Rodrigues. O Paulo Miranda tem um para-raio na cabeça dele, as coisas não acontecem com ele. Mas ele não jogou mal ontem, não. Não, mas aqui na Arena, só não foi 3-0 aqui na Arena, porque o Rony perdeu um gol em que o Paulo Miranda tomou uma caneta dentro da área e ele erra a passada no Luiz Adriano. O Grêmio joga com zagueiros expostos e ele não tem a velocidade do Kahneman do Jeromel para fazer isso. Claro então, que não. Rodrigues, eu disse antes, não estou falando agora não. Tu tá escalando o time, né?
Sim. Acho que o Pinares é titular e o Léo Chu Sim. deve receber oportunidade. Ah, Porque daí- o Gui Azevedo e o Ferreira não? Pode ser. Não, Eu acho que- eu acho acho que que também, ele eu tô entra na dizendo, fila. acho que as coisas vão... Eu não acho que o PP comece mais. Não, Acho porque que não o pode PP... mais. É, acho que vai, o começa PP o vai Ferreira tá- na esquerda. Mas vocês ouviram o Isso é, Renato cara, só ontem pra avisar, na- isso é chute, tá? Eu não sei nada. sim, sim, a Zero, gente não tem tá nenhuma especulando. informação. Mas vocês Tô- ouviram o Renato ontem na coletiva que ele disse? Nem tudo está errado. É verdade. Ele não vai fazer uma cirurgia no time para começar no meio da semana. Não, ele Ele até vai disse que não mudar- tem tempo para isso. Ele né, ele vai Renato? mudar uma É. ou outra peça. Por exemplo, eu acho que o lateral direito se adonou do cargo. É. Joga mais que o outro, muito mais do que o outro. Lateral esquerdo está definido, é o Diogo. Né? O meio. Kahneman, zagueiro. O meio tem um que está jogando 0, que é o Matheus Henrique, 0, está jogando nada. O segundo gol ele fica cercando o jogador do Palmeiras, que dá um tapa pro lado e incendeia. O Maicon, não sei, depois de jogar 90 minutos, se vai jogar, né? Não vai ter condições. Pois é. Seguramente não, Guilherme. Ele não Vai jogar o Lucas Silva. o PP muito provavelmente não vai começar, não vai o Pinares, começar. Guerrinha, o Pinares, é Pinares titular. vai jogar, Pinares Não, o vai Pinares jogar. é certo vai jogar, que começa, vai isso jogar. é certo. Ainda mais depois desse rolo do Jean-Pierre, o pai dele, eu não sei em que medida isso vai atrapalhar o Jean-Pierre, Mas, né? aliás, É Diogo, outra boa questão pra gente lembrança, debater. Diogo. Boa Oi. lembrança, porque o que acontece em relação ao pai do Jean-Pierre é uma das coisas maltratadas e mal faladas no Grêmio. Como é que o Jean-Pierre foi pro banco? Ele tem se desescalado muito bem, mas o que foi dito quando um treinador bota alguém no banco? Ele provavelmente converse com ele, dizer, o time vai ser esse aqui, o Jean-Pierre tá saindo, tudo bem. Aí chegou no Jean-Pierre e disse, olha, você tá saindo porque a função você não cumpriu, você tá jogando menos que os outros, tarará, perfeito. Mas foi bem esclarecido, o Jean-Pierre foi lá e fez queixa pro pai. O pai do Jean-Pierre não é um anônimo. O pai do Jean-Pierre é pai de um jogador que atua no Grêmio, futebol profissional de alto desempenho. O Pai do Jean-Pierre não é pai do Jean-Pierre. Não, é autodefinido, Pedro. E aí é o seguinte, você não pode, não é questão de censura. Prestemos atenção nisso para não dar vírgula errada. Não é censura. Quando você é pai do jogador do Grêmio, você está proibido, por uma questão de sensatez, de chamar o treinador que manda no seu filho do que o pai do Jean-Pierre chamou o Renato. Ele chamou em público. Ele foi numa rede social dizer o que disse, não pode dizer. Eu acho que é vazado. Acho que não Pois foi numa então. rede social. Ele não foi numa rede social. Olha, Mas eu não, vi mas... com a imagem dele. Eu vi Não, a não, imagem tudo dele bem, vestido tudo com a bem. camisa do Grêmio. Ele deve ter passado pro Não, mas pros Maurício, amigos isso do não WhatsApp revoga e aí nada se do que tu foi embora. disse. Viu, Maurício? Isso não revoga nada, eu tô contigo nessa. Isso não revoga nada do que tu disse. Porque mesmo que tenha sido... Ele mandou para um grupo de amigos e tal, e aí os caras passaram adiante, eventualmente. Aquela história que a gente sabe. Mas ele precisa saber o que disse o Pedro, né? Ele não é mais só um torcedor anônimo, ele isso. passa a ser É o pai do Ele é pai do Jean-Pierre. Jean-Pierre. Mas o fato de não ser voluntariamente uma iniciativa dele, eu acho que em alguma medida atenua. Foi um vídeo vazado, é um erro, mas um erro que não é como ir lá para as redes sociais e botar a boca no trombone. Mas é belicoso de qualquer maneira, porque o filho dúvida, dele está sob sem o dúvida. comando do Renato e continuará, a menos que o Grêmio se desfaça Claro. do Jean-Pierre. Como é que você faz agora? Como é que você lida com essa questão? O Jean-Pierre virou uma questão no Grêmio. Ele vai ser colocado de lado para treinar em separado até retomar uma condição exuberante? Ele vai jogar na quarta-feira, mas ele vai jogar com o espírito que vem jogando? O PP, por exemplo, que está de corpo aqui e alma em algum outro lugar, o melhor que o Grêmio faria para o PP e para o Grêmio é dizer assim, PP, pode ir para o Porto e comece o seu trabalho lá Claro. de ambientação, de escolher apartamento, porque aqui não dá mais para você jogar. Você não está aqui. Seja feliz. Não é uma isso aí. expulsão, é apenas a conclusão de que deu errada a aposta de que Pois ele é, seria mas- capaz, mesmo vendido, de ter concentração no Grêmio. Ele não teve numa final, como é que ele vai ter quarta-feira? Imagina. Agora, mas exatamente por isso, mas eu tô dizendo assim, ó, como é que tu vai fazer o time ali? Tu bota ali, ou o Adriel ou o Breno. Eu acho que os outros dois goleiros não têm condições de jogar, porque um foi queimado e o outro foi queimado. Tá. Aí o Guri, o Wanderson, evidentemente ganhou a posição, o Kahneman, um dos três zagueiros ali e o Diogo Barbosa. Botaria o Lucas Silva, que eu até não entendi porque que não jogou, tá? Lucas Silva, Matheus, é o que tem. E o outro, o Maicon acho que não vai ter condições, aí fica um ponto deve ser o Pinares, né? Então, Matheus, Lucas Silva, Pinares. Aí na frente, o Duda falou no Léo Chu. O Léo Chu me parece que pela esquerda seria Ferreira, Diego Souza e Léo Chu. Tá O escalado. Azevedo não?
Guilherme Azevedo tá Não, entrando eu nos acho que o jogos. Guilherme Azevedo ainda não tá pronto, sabe? Sim, mas o Léo Chu menos ainda, porque o Guilherme Azevedo O Léo tá Chu já entrando teve nos jogos experiência. aí. O Léo Chu ficou entre os 5 mais que deram mais assistência. Vamos Vamos colocar dizer o assim. Guilherme Azevedo? Olha aqui, O Guilherme Azevedo Eu acho é que um ele cara tá de na frente seleção do Gui sub-20. Azevedo. O Léo Chu. Eu apostaria no Gui Azevedo. Guris, eu gosto muito da parceria de vocês no Sala de Redação, verdade. mas eu tenho para dizer o seguinte, o tempo passa, mas as parcerias mais sólidas permanecem. Essa é a relação do Sala de Redação com a Ruder. Juntos, vivemos a vida dos gaúchos e fortalecemos nossas marcas por meio do Sala de Redação diariamente, ano após ano. Podemos contar com a força dos parceiros, como a RBS, e dos clientes que sempre confiaram na qualidade da entrega da Ruder. Por isso, é com muita alegria e muita satisfação que comemoramos mais um ano de renovação desta colaboração, desta parceria. Quem nos manda essa mensagem é o diretor da Ruder, Guilherme Laúde, que está confirmando um ano mais no Sala de Redação. E eu estou lembrando que a Ruder é top of mind, a Ruder é tudo, a Ruder é a melhor empresa de segurança do Rio Grande do Sul e escolhe o melhor programa para anunciar. Guilherme Laúde, um beijão para ti, muito obrigado, e mais um ano estaremos juntos, como junto também estaremos com o Zafari, que conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. Top executivo da Ruder, top of mind da Ruder, a Ruder é demais. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e Frigelar. E o Grupo IES, hein? A Grupo IES está apresentando novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou a partir de R$ 74.500. É só na IESA Nissan. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite com a Aurora, tem verão, mas não esqueça, beba com moderação. Bom, deixa eu dizer também, o que tu tem para dizer, hein, Diogo? Deixa eu dizer uma coisa aqui, Pedro, mandar um abraço e um beijo hoje para todas as mulheres, e não são poucas as mulheres que escutam o Sala de Redação, mas para todas. E vou dizer mais uma coisa, nós não seríamos ninguém sem elas, hein? Parabéns pelo dia. Muito boa lembrança. Diogo, qual é a mensagem que tu tem aí? Pedro, somos feitos de valores. Cicobi, somos feitos de valores. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que o português, Abel Ferreira, e esse Zé Rafael, que joga demais, e estava até numa possível troca com o Jean-Pierre, se não me falha a memória, lá no começo do ano. Eu ia propor, Diogo, esse debate, Fala. porque vendo... Tá, vendo mas deixa eu chamar o comercial, Depois. Cicobi. Tá legal. Então vamos lá para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Este, senhoras e senhores, é o Sala de Redação. Estamos de volta, 1h42, procurando empréstimo para botar a vida em dia ou realizar um sonho. Venha para o Agibank, o melhor banco para receber salário ou benefício. Crédito sujeito à análise, consulte condições dos produtos. Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo tem qualidade comprovada. Leonardo Oliveira, qual era a tese que tu tinhas aí? Não, ontem vendo o Jean-Pierre, porque os jogadores do Grêmio saíram do campo e o Jean-Pierre ficou ali olhando pro nada na beira do gramado. Eu me lembrei que em setembro o Palmeiras ofereceu 4 jogadores pelo Jean-Pierre. E o Rafael Veiga era um deles, né, Léo? Scarpa, Diogo Barbosa, que já estava a caminho do Grêmio, aí o Grêmio negou. E aí o Grêmio pediu mais Rony e Rafael Veiga, Isso. e aí o Palmeiras teria colocado Borja também. Seriam 4 por 1. Imagina, hoje o Rafael Veiga acabou como craque da Copa do Brasil, né? Pois o Rafael Veiga foi o que o Grêmio imaginava, e nós, nos nossos melhores momentos, imaginamos também, que o Jean-Pierre seria capaz de ser. O articulador, clarividente, capaz de abastecer os seus atacantes e fazê-los marcar gols. O Jean-Pierre chegou a ser isso. Nós não podemos esquecer, sob pena de lapso de memória, que o Jean-Pierre, depois do seu último episódio muscular, nunca mais recuperou a sua condição técnica, ou a sua motivação, ou o combo que inclui tudo isso. Mas até então, até essa lesão, o Jean-Pierre é o cara que dá 1 hora de entrevista no Bem Amigos e desperta uma coluna do Davi Coimbra e outra do Tostão a elogiá-lo. Ou seja, algo se perdeu pelo caminho. O Grêmio teve esse jogador de camisa 10 e tudo, e deixou de tê-lo por razões que nós do lado de cá do balcão desconhecemos. E o Grêmio precisa
perseguir. Porque, do contrário, se o Grêmio não fizer meio time titular entre base e contratações, o Grêmio desperdiça o seu 2021. O Grêmio tem 2 seletivas. Se o Grêmio para na primeira seletiva, é fiasco. Se ele para na segunda, é fracasso. Mesmo que o adversário da segunda seletiva seja melhor do que o primeiro. Mas o Grêmio precisa chegar à fase de grupos para viabilizar o seu ano, a sua temporada. E nesse momento, ele está sujeito a não ter Libertadores de 2021. Mas uma informação que recebo agora, o Grêmio deve confirmar ainda hoje Carlos Amodeu como diretor executivo de futebol e o retorno de Gustavo Zanchi, retornando ao cargo de CEO do Grêmio. Essa informação precisa de confirmação, mas é a informação que está rolando aí. Mas, bom, tudo bem, eu não quero nem questionar, não sei da competência dessas pessoas, tal, a gente se conhece muito de longe, né? Mas o fato de o Grêmio estar repetindo nomes, pessoas que já passaram pelo Grêmio, o próprio Renato, o Carlos Amodeu, o Gustavo e tal, é algo preocupante, porque não parece capaz de mudar. Para mudar tem que ter nova cabeça. Com nova cabeça tem que ter uma outra pessoa. Porque eu não estou dizendo que essas pessoas. Mas o Davi. Não estou dizendo que essas sejam boas ou ruins, Davi, não é isso que eu uma estou frase dizendo. só. Se voltar o Rogerinho, tá bem para mim no Grêmio. O que é? Desculpa, Diogo. Se voltar o Rogerinho, pegando esse teu gancho, se voltar o Rogerinho na preparação física, é uma mudança boa. O Grêmio repara um erro e é uma volta a um nome que já estava aí. Não sei. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Grêmio, tradicionalmente, nesses últimos anos aí, por exemplo, não tem sabido contratar. São esses nomes que contrataram, essas pessoas que estão ali, não tem sabido contratar. É o Romildo, é o Renato, é o Amodeu, esse pessoal que está ali, e não contratam. As contratações do Grêmio são trágicas, quase. Trágicas. A gente pega, e antigas. Eu escrevi isso um tempo atrás, o Renato ficou bravo, falou de mim lá, estão dizendo que no Grêmio não sabe contratar, olha aí e tal. Mas não sabe. Não sabe quando as contratações do Grêmio são ruins. A sorte do Grêmio, e isso que o Grêmio tem desperdiçado, é uma categoria de base espetacular. Aquelas que, tu vê aquelas fornadas que saem assim, que depois leva 20 anos para sair de novo. O Inter teve aquela fase, lembra-se aí, aqueles meio-campistas todos, Caçapava, Falcão, Carpegiani, Jair, Batista. Nossa, o Inter era uma fábrica de meio-campistas, Escurinho, né, o próprio Borjão, tal. Então, puxa, como eu vi que você é tanto jogador bom ali daquele meio de campo, né? E o Grêmio é assim, o Grêmio começou a produzir Pedro Rocha, Everton, PP, Wallace, não sei o quê, e fazendo fazendo jogador bom. E desperdiçou isso, porque não soube rechear com boas contratações. Ô Davi, deixa eu fazer uma leitura, e a parte que nos cabe aqui, uma análise da informação que o Pedro trouxe, né? De que o Amodeu está descendo do cargo de CEO, descendo não, mas está atravessando a Freeway para ir para o CT. Vai ter que ter uma acomodação, né? Porque são figuras fortes. O Amodeu, como CEO, ele é o cara que diz não. É o cara que cuida do dinheiro. E isso o Zanchi também. O Zanchi, a informação que me passam agora, de quem conhece muito bem o bastidor do Grêmio, é de que ele aperta ainda mais o cinto. Mas esse cargo do Amodeu de dizer não, e ele causa um tensionamento que é comum, que não é exclusividade do Grêmio, é bom que se diga, é comum no clube associativo. Já causou antes, né, Léo? Exato. É comum, Diogo, no clube associativo, entre o CEO, que é o cara que cuida do cofre, e o cara do futebol, porque o modelo associativo, ele divide o clube em dois, em administração e futebol. Então cria um tensionamento, né, entre o pessoal do futebol e a liderança do futebol. A gente debateu no primeiro bloco, era o Renato, porque o Grêmio não tem a figura do vice mais proeminente, assim, o vice ele é um cara de composição, de bastidor, né, mas o Renato era a proeminência do futebol, com a proeminência da administração, que era o Amodeu. Então, o Romildo vai ter de ter uma habilidade que ele tem muita, né, até da veia política dele, de acomodar essas duas figuras que são muito fortes. Porque até então a relação deles era a relação do cara que pedia o dinheiro e do cara que dizia o não. E isso causou um tensionamento. Pois é, são mudanças. Bom, vamos falar um pouco do Inter, né, porque hoje tem Inter e São Luís e tem jogadores importantes voltando.
e as observações do novo treinador que está aí em Porto Alegre, já esperando para começar o trabalho. Mas ele não treina, né? Não, quem treina é o Thiago Matias. Fábio Matias. O Inter hoje será mais forte do que vinha sendo, né? Com o acréscimo do Yuri Alberto e do Peglo, é isso? Isso. Será mais forte, já se aproxima mais de um time mais equilibrado. Não que os meninos não tenham dado conta, deram sim, os meninos foram bem. Foram bem, os dois zagueiros foram bem, especialmente o quarto zagueiro, eu acho que tem futuro, o lateral esquerdo tem futuro, o número 10 tem futuro, né? Mas é sempre bom, o Inter precisa fazer pontos, precisa ganhar, porque esse ano a fórmula é diferente, são 4 primeiros classificados e vão disputar o campeonato, fim de papo. Né? Então tem que ir logo somando o maior número de pontos possível, porque daqui a pouco o maior número de pontos determina o local da decisão, e isso também é importante, né? Para decidir o gauchão. E o Inter precisa levar muito a sério o gauchão, faz tempo que não ganha. Então tem que ganhar ajuda. É um baita de um título? Não, mas é um título. E para quem não ganha há muito tempo tem consequências. Mas tu acha bom que o técnico não assuma o time hoje à noite? Ele não vai trabalhar com a maioria desses meninos como titular, né, Pedro? Eu acho que ele começa hoje, né, mas vai começar com o grupo principal, que é o grupo que ele vai preparar um pouco mais à frente do próprio gauchão, mas especialmente para o início da Libertadores. E eu acho que ele faz... E ele vai observar, né? Vai observar. Eu acho que ele faz muito bem isso mesmo, de se preservar no momento em que ele não tem a obrigatoriedade de assumir o time em função disso mesmo que tu citas, né? Em relação a não ser os atletas que ele vai treinar como será no grupo principal. E isso que o Leozinho falou em relação a fechamentos de ciclo, isso acontece seguido, né? Então eu acho que agora o Internacional, que fechou o ciclo da gestão do Medeiros, da saída do Abelão, tal, eu acho que tá conduzindo de maneira muito cautelosa essa entrada do Miguel Ángel Ramírez, que provavelmente já deve assumir assim que o grupo principal se fizer disponível, né? O Inter está atrás do Gabriel Neves, jogador uruguaio, e o São Paulo também tem concorrência. É um bom jogador. Jogador de meio campo. Mas se não der certo, não é a carência principal, né? O Inter tem o Dourado, né? Então, se der certo, melhora, cresce o grupo, tal. Eu não conheço o jogador, mas acresce. Agora, não deu certo. Bom, o Inter já tem um volante, tem o Dourado, tem o Johnny, né? Então, não é o sangria desatada, né? Não conseguiu, ficou sem. Não fica sem. Ele está tentando acrescentar ao grupo. Então, e não é hora de fazer maluquice, né? Tem concorrência. Não, mas nós vamos dar o que não temos. Não. Devagar, nós vamos dar o que podemos dar. Esse é o cara curiosidade do passe, hoje, Maurício? Maurício, esse é um cara o Gabriel Neves é um passador, né? É um passador. E aí só pela função do 5 ali, que ele tem um passe longo que o Ramírez quer, né? Pela função do 5, é um jogador que ele tem menos... Ele não precisa ter vigor físico, claro que se tiver... vai se tornar um Felipe Melo, que foi o dono do meio-campo nos 2 jogos do Grêmio, e esse é o modelo do 5 nessa ideia de jogo, o cara que distribui o jogo, que carteia o jogo, mas o Felipe Melo tem a chegada. Mas esse 5 que os técnicos têm como modelo na cabeça é o André Pirlo, que é um jogador que começa a carreira mais avançado e recua, e ele joga numa área do campo em que ele não é o cara do bote, não é o cara da chegada forte, mas é o cara que distribui o jogo, que pensa o jogo, né? Inclusive a gente tinha uma brincadeira na redação, na antiga editoria de esportes, que o pessoal perguntava, o Pirlo é volante ou é meia? A gente não sabia definir, porque é justamente esse o jogador. Ele não é pegador, mas ele é pensador e distribuidor de jogo. É que na base, quando a gente discute posição de jogador, né, a menos aqueles que são bem específicos, o Pedro gosta muito de citar o Wellington Monteiro e o Edinho, claramente jogadores de primeira função de meio campo, que competentes eram naquilo. Mas houve um tempo que se brincava, quando se queria questionar a qualidade do Ronaldinho Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, afinal, que posição joga esse rapaz? Não interessa. Ele joga com aquela qualidade onde ele quiser. Do meio pra frente ele pode jogar em qualquer lugar. Né? Pois então, mas aí você vai trazer assim, esse Gabriel Neves em princípio é primeiro volante. Qual é a mania que se teve por muito tempo por aqui? Esse cara tem um passe tão bom, quem sabe tira ele de volante e bota de meia.
Não. Deixa ele de volante justamente porque o passe é bom. E você vai procurar um meia para jogar junto com ele. Hoje eu tenho uma curiosidade em relação ao Inter contra o São Luís de Juí. Deve jogar o Peglov. E eu tenho muita curiosidade de ver como vão dialogar, como vão conversar de perto com a bola no pé. O Lucas Ramos, que tem sido o destaque técnico desse time até aqui, e o João Peglov, que entrou, saiu algumas vezes do time do Internacional e é simplesmente jogador de seleção brasileira com 18 anos de idade. Eu quero muito ver esses dois juntos, porque pode dar muito certo. E tem o Muito Maurício bem. voltando, né? Tem o Maurício também. Maurício voltando, é. Quem está ouvindo o programa lá em Fontoura Xavier é Thiago Zanotelli. Ele é presidente do time lá e disse que com o time dele era capaz de ganhar do Grêmio ontem também. É uma repercussão que nós temos aí de torcedores que estão se ligando com o nosso sala de redação, que tem calcário e argamassa da FIDA e tem tintas Killing, a tinta gaúcha. E ainda, se você quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil, na avaliação do MEC, você tem que optar pela Facate. Sala de redação tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, Ruder, mais um ano de renovação com o sala de redação aqui da Rádio Gaúcha. Ar-condicionado é na Frigelar. Grupo IESA, vamos juntos. 74.500 por um novo Nissan Versa, hein? Só na IESA. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E a Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Sala de redação vai para o intervalo comercial. Tem depois notícia na hora certa e logo depois nós voltamos falando mais do Grêmio, do Internacional, do ano de 2021, que no futebol está começando porque ontem terminou a temporada de 2020. Voltamos em seguida. São 2h03. Todo o jardim é feito de histórias, de inspiração, principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se, ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. Ainda tem condição especial de pagamento, hein? Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. Eu gostaria de fazer um pedido para Steel, que faça uma roçadeira para a tese de cronista esportivo que não tem pé nem cabeça, que é o que nós estamos precisando, que segundo muita gente, a imprensa anda muito mal ultimamente, tá? A imprensa sempre está mal, segundo toda a gente. Eles da imprensa, não nós, eles da imprensa. Eles, lá. Ô Pedro. Eu acho muito engraçado. A imprensa, vocês colorados, vocês gremistas, eu acho muito engraçado isso. Diz o Maurício assim com muita categoria. A imprensa colorado, a imprensa é muito grande, vamos diminuir esse universo aí. Vamos fazer, Pedro, você sabe, esse gancho seu, né, Maurício? É um caminhão de melancia a imprensa, né? Foi um dos equívocos da imprensa. De quem tanto acerta desde que voltou ao Grêmio em 16 e recentemente tem errado. Eu falo do Renato e o Romildo, que tanto acerta ainda antes do Renato e que também recentemente cometeu seus erros, que são humanos. Só que nós estamos aqui para apontá-los, é o nosso dever de ofício. Mas o Renato, por exemplo, demorou muito a adequar o seu discurso às necessidades e às expectativas da sua torcida. E eu não estou falando como representante do Grêmio, não tenho nenhuma pretensão de sê-lo, até por não ser gremista. Mas o Duda Garbi, tantas vezes gremista, reentrou no programa para falar dos anseios dele como torcedor. Ele que tem o Renato como ídolo, como todos os gremistas têm. Mas o Renato, por exemplo, por muito tempo tergiversou no sentido de que quem fazia pergunta ruim, pergunta crítica na coletiva, era porque tinha interesses de time de futebol, é porque torciam para o Internacional, é porque queriam ver a derrota do Grêmio, eram colorados. E isso é um desvio de foco que o torcedor do Grêmio e a torcedora do Grêmio não compram mais há algum tempo. Então o que eu tenho visto nas redes sociais, que são a nossa amostragem, porque o nosso contato pessoal hoje está muito diminuído, né, por conta da pandemia. Nenhum gremista questiona o Renato como ídolo, ele é estátua por merecimento. Mas cada vez mais gremistas contestam o Renato como condutor do time para 2021. É essa imagem que o Renato vai ter que reverter com o seu trabalho. Ô Maurício, será que eu estaria errado naquela interpretação que a gente estava fazendo ali do primeiro bloco, da chegada Você, do enquanto imprensa?
Não, mas assim, com a chegada do Amodeu, que é uma figura forte, que era a figura forte da parte da gestão, da administração, com o Renato, que é a figura forte do futebol, me parece que a chave do vestiário ela está saindo da mão do Renato. Restringindo o que eu sei. O que eu sei. Exatamente. E o Ayrton Gontov, lá de São Paulo, acaba de mandar uma mensagem, é que em determinado momento teve atrito entre o Amodeu e o Renato, Aí porque que tá. um quer soltar o dinheiro e o outro quer ficar com o dinheiro. Isso. Exato. Foi aquilo que a gente Os estava antes- falando. Tinha a história do grupo, tinha o grupo do vestiário e o grupo da Isso. administração. Assim. Só que isso tinha aí, o pessoal Pedro, da Arena e do outro lado da Freeway. Né? Isso. Só que isso aí que tu está dizendo reforça mais ainda a ideia de que o Renato de 2021 ele vai ter alguns poderes restringidos, é uma boa expressão, restringidos, limitados. Porque justamente um cara que sai porque, entre aspas, confrontava ou peitava, ou tinha decisões que não eram levadas em conta, ou não eram iguais às dos Renatos, ele está de volta. Não é um outro cara. Ele traz aquele que saiu por algum tipo de conflito. Então isso reforça a ideia de convívio com restrições. Pode ser. Eu quero dizer para vocês que eu conheci Carlos Amodeu quando ele era um dos diretores da Vipal Borrachas, lá em Nova Prata. Ele é um homem de mercado, é um homem de administração de empresa de primeiríssima qualidade, um cara disputado no mercado e que o Grêmio trouxe para si. Bom, agora, se ele for pular para o futebol, primeiro tem esse problema aí que terá que ser resolvido. E o segundo problema é o seguinte, como é que é o Amodeu no futebol? Lá na administração é craque. Trabalhou em grandes empresas como Borrachas Vipal, por exemplo, que eu acabei de citar, que eu conheci ele lá nas Borrachas Vipal. E a gente foi fazer uma renovação de contrato lá do futebol da Gaúcha, ele estava lá e respondendo tanto quanto os donos, a família Paludo lá, tá? Então, como é que ele é no futebol? Isso eu não sei, porque não há experiência do Amodeu no futebol. Ou é ele que determinava também com o presidente quem seria contratado? Isso aí são, digamos assim, segredos dos escaninhos da Arena. Mas ele é o cara da carteira, né? Da chave do cofre, né? Da carteira, mas isso de contratação, por exemplo, é uma função que hoje, no futebol moderno, é uma função especializada. Os caras que fazem isso, os profissionais, que tem profissionais que fazem isso agora, eles são extremamente bem informados. Isso é uma função que tem gente que ganha muito bem sem nem trabalhar em clube, apenas para indicar jogadores para empresas, para empresários, para clubes também. Então são profissionais que são muito especializados. Isso não é uma coisa tão simples assim num negócio, porque o futebol é um negócio hoje em dia bilionário, são bilhões que circulam todos os dias. Mas deixa eu lhe dar Davi, deixa eu pegar um ponto importante que você está dizendo dos especializados para contratar. Muito cuidado com os números sem contexto na hora de tornar o número o prioritário para você fazer uma contratação. Vou lhe dar um exemplo. Se você chegar a um número de que o seu primeiro volante acerta 95% dos passes e contratá-lo só por causa disso, você precisaria, para acertar mesmo a contratação, ir pesquisar quantos desses 95% de passes o volante está dando para frente e não para o zagueiro que está do lado dele. Mas eu nem estou dizendo isso, Maurício. Não, eu sei. Não, Davi, eu só estou pegando a sua vírgula para dizer o seguinte. O especialista não pode ser um sujeito dominado pelo número frio. Ele tem que ter noção de contexto. Não, mas esses caras, Maurício, esses caras que fazem isso, esses caras são o seguinte, assim... Olha, o cara conhece o cara do clube, tá? O especialista é esse do clube. O que ele vê? Ele vê junto com o técnico, com o presidente, com o vice-futebol, seja quem mais for, as carências do time. Ó, nós precisamos de um volante que tenha bom passe, que seja marcador, que saiba se deslocar. Precisamos de um atacante de velocidade. Aí o cara tem que dizer assim, olha, eu tenho esses nomes, eu tenho esse aqui custa tanto, esse aqui tá à disposição, esse aqui vai sair barato, esse aqui tá... O cara tem mapeado... Tem mapeadas essas funções, essas possibilidades todas. Porque ele conhece, ele observa, ele sabe do cara que está jogando no América de Minas, ele sabe do cara que está jogando no interior do Paraguai, ele tem essa medição porque ele observou, ele se informou, ele liga para fontes, ele tem observadores. É uma função. Não é por acaso que esses caras aí que não são tantos assim.
ganham tão bem. Tão bem. Então, assim, o Grêmio está profissionalizando mesmo. Está profissionalizando mesmo essa área. Eu não sei. Eu estou perguntando isso, não sei mesmo, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu quero saber se isso está sendo profissionalizado. Porque até agora, a impressão que a gente tem é que o Grêmio é amador nessa área. O Grêmio tem um centro de análise e com bons profissionais que mapeia mercado, que busca. Todos os clubes têm, né? O Inter também tem. E aí tu chega lá e pergunta, eles têm listas, né? Ó, laterais direitos. E aí eles vão observando, vão monitorando. Aí o técnico só precisa de um lateral direito que seja forte no apoio. Aí tu puxa os nomes. A questão é se quando tu vai comprar, porque tu começa pelo mais caro e vai pro mais barato. E aí se a direção começa pela parte de baixo da lista, aí tá um problema, né? Como é que tu... as contratações que tem que ser feitas, elas muitas vezes, tu tem que perguntar assim, como é esse cara? Qual é o caráter dele? Qual é o histórico dele? Como é que ele se comporta em relação Agora sim, não é só número, não é só dado, é conjunto da obra. Agora eu tô com você, Dani. Tu quer ver uma coisa, Maurício? Eu vou dar um exemplo, tá? O Paulo Odoni, quando ele foi buscar a contratação pro Grêmio, sei lá, da Série B, chegou um momento em que eles foram mapeando, e ele chegou no Sandro Goiano. E aí ele começou a fazer ligações, e alguém disse para ele assim, não, esse Sandro Goiano é o seguinte, ele é o cara, ele estava acho que no Remo, no Paysandu, uma coisa assim. Tá? Paysandu, né? Ele é o cara, a grande liderança, e ele trouxe o Sandro Goiano pelo que ele jogava, mas sobretudo pela liderança, pelo que representava de crescimento espiritual para o time, entende? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, essas coisas todas que são importantes, porque tu forma um time com caráter também, né? Mas Davi, é verdade. Mas tu tem que ter a vivência do futebol. Vou dar o exemplo daquele que, para mim, foi o melhor de todos contratador, pode ser? Tá, o que fez contratações no futebol gaúcho. Chama-se Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe, em determinado momento, contratou o Vitor, contratou o Hever, contratou o Teco, contratou o Diego Souza, contratou depois o Souza, aquele outro volante que jogou no Grêmio, que era muito bom, de muita qualidade, tudo pesquisando em clubes menores, jogadores que tinham custo muito pequeno para as condições financeiras do Grêmio, tá? Ele conseguiu um lote de 6, 7 jogadores, quase no mesmo momento, que foi uma coisa extraordinária. Tanto que são jogadores que até hoje estão fazendo sucesso. O Vitor abandonou o futebol, o Hever continua aí, o Diego Souza está aí fazendo gols do Grêmio até agora, já com quase 40 anos, enfim. Bom, mas ele tinha a vivência do futebol, a vivência do clube, eu acho que isso também é importante. Tem que juntar esse conjunto e colocar em cima desta vivência do clube, tá? E aí eu estou pensando assim, em pessoas que eu falei há pouco, que foram vice-presidente de futebol do Grêmio, colocar em cima dessas pessoas os dados mais modernos que o diretor executivo poderia fazer. Deixa eu dar uma contribuição do Rafael, o Rafael Vieira, Duda, que tu conhece tão bem, gaúcho. Ele é um analista de desempenho, é um profissional do scout, de análise de mercado, já trabalhou com o Tite na seleção, um cara super conhecido. Ele está me mandando mensagem aqui, contribuindo e dizendo o seguinte, tá, nos ouvindo sala, obrigado, Rafael. Que assim, a profissão do scout de mercado, ela não usa somente números. Eles se valem, assim, de fato, de estudos que são mais profundos, eles cruzam necessidades e oportunidades. Então ele vai lá e contrata uma característica, não é um nome, assim, né? Quer dizer, esses departamentos que o Grêmio Inter tem, eles estão ali justamente para dizer isso, olha, esse nome aqui que daqui a pouco o treinador deu, ele te ajuda aqui, mas ele não te ajuda aqui, eu vou te provar, por isso, nomes e tal. Obrigado, Rafa. E tem um passo seguinte, Diogo, que os clubes brasileiros já estão começando a fazer, e que na Europa se faz, né? Por exemplo, eu me lembro, tenho até hoje guardado uma reportagem da 442, que é uma revista inglesa, dos 9 passos que um clube da Inglaterra, da Premier League, faria antes de contratar um jogador, que ele cumpria. E eles investigam a vida do jogador, redes sociais, se o cara é casado com uma, se o cara é casado com uma modelo, se o cara não tem filho pequeno, como é que é a vida dele, o caráter de casa, dele tem que avaliar. Formação, histórico de expulsões, confusões, e a rede social hoje ela mostra muito quem é. Então eles estão investigando. E aí, Duda, já te passo a palavra para complementar. No ano passado, conversando com o Gilmar Veloz, que é um agente que trabalha no mundo todo, o Veloz, assim, vocês não têm ideia. Os clubes chegam a mandar espiões
não para olhar o jogo do atleta, para acompanhar como é que ele é na entrevista, na zona mista, e como é que ele é saindo do estádio, por exemplo, e atendendo os fãs, como é que ele se relaciona. Tudo isso antes de montar um relatório que é levado para o clube. E aí a decisão é em cima desse relatório. Os clubes brasileiros já estão cumprindo essa segunda parte. Nós estamos bem nos dados, estamos engatinhando na parte é uma investigação da vida do jogador. Vai lá, Duda. Não, eu só ia lembrar que recentemente o Rui Costa, quando era executivo, e outros executivos do Grêmio fizeram boas contratações. O Rui Costa descobriu o Jeromel, trouxe de São Paulo o Maicon, que estava escanteado. Alex Telles. Renovou com o Groy, trouxe o Ramiro, o Alex Telles, que renderam dinheiro, trouxe o Wendel, aquele lateral esquerdo que está no Bayern até lá. Acho que tiveram outros bons profissionais que passaram pelo Grêmio que formataram esse time aí de 16 e 17 e que recentemente esse é um dos diagnósticos que a gente faz aqui, que o Grêmio não tem conseguido contratar bem. E quando contrata bem... Tá faltando essa figura, né? Tá faltando. Geralmente as coisas andam melhor, entendeu? Agora eu vou te dizer, acabou o Brasileirão e acabou a Copa do Brasil, mas a bolinha não vai parar de rolar não, porque a temporada já começou para a dupla Grenal com o Gauchão 2021, e para ficar de olho em tudo que acontece na maior competição do estado, assine GZH com a oferta do mês do consumidor. Lá você encontra a cobertura completa do seu time, as tabelas atualizadas, calendário de jogos, artilheiros e muito mais, tudo isso com desconto super especial. Olha só que golaço, hein? Entre agora mesmo lá e assine entre agora, assine gzh.com.br e aproveite o mês do consumidor GZH. Quero mandar um abraço muito especial lá para Sarandi, para o Edson Finger, que está ligado no Sala de Redação, que vai para o intervalo comercial e volta em seguida. Sala de redação, a última parte. Eu quero dizer para vocês que eu gostei muito da entrevista do técnico, novo técnico do Internacional, o Miguel Ángel Ramírez, e gostei particularmente de uma coisa que ele disse. Ele quer aprender a falar português. Eu também, porque ele Pedro. disse que é um cidadão do mundo e ele vai se comunicar melhor com aquele espanhol que ele fala. Aquele espanhol é complicado, os jogadores não vão entender. Eu entendi menos da metade. Mas ele é um cidadão do mundo, né? Um cara que morou na Grécia, morou no Catar, e ele diz que absorve, cada lugar que ele passa, ele absorve. E a gente tá falando muito da ideia de jogo dele, do modelo de jogo. Hoje não, já estamos tendo uma amostra do que é isso, porque o Fábio Matias, o técnico do Sub-20, aliás, muito bom técnico, tá mostrando isso agora nessa oportunidade. Campeão brasileiro, né? Exato, da Copa São Paulo. O Fábio Matias usa esse modelo de jogo. O que a gente vai ver é algo muito parecido, né, que o Ramírez vai aplicar ali na frente. Um 5 que sabe jogar, e hoje deve ser o Johnny, o 5, porque o Maurício deve entrar no time e o Lucas Ramos não pode sair. Então eu acredito que o Lucas Vital, que é um bom jogador, embora ele seja um pouco menos do que esses guris, talvez por ser um pouco mais novo, é Johnny, Maurício e Lucas Ramos. Esse me parece o grande jogador desse time. Dois caras de lado, saída de zagueiros com a bola por baixo, o goleiro usando os pés. A gente vai ver muito do que o Ramírez pretende implantar no Inter. Aliás, a gente está vendo nesse time do Fábio Matias. Porque o Lucas Vital não é esse volante que tem o passe longo e o passe curto, é um jogador com mais limitações, assim, né? Nessa tentativa de já reproduzir o modelo do Miguel Ángel Ramírez. Mas o que eu achei legal na entrevista do Ramírez, Pedro, eu achei ele muito claro. Não tem. Pro Ramírez, não, ele vai tentar formar esse jogador, dando chance para quem está aí ou até contratando. Eu achei a entrevista dele muito transparente, assim, ele é muito claro na hora de falar, não no idioma, assim, mas na hora de colocar suas ideias. No pensamento. E ele falou uma questão. E assim, um cara muito aberto, assim, porque ele tem empatia. Fala, Guerrinha. Me bota importante uma coisa. Com o que tem hoje, qual seria o Inter do meio campo para frente? Hoje. Rodrigo. O meio-campo que o Abel deixou, mais o Vital e o centroavante, que vai ser o Guerreiro ou o Yuri. Edenilson, Bosquilha. Isso. Logo ali, né? Patrick. Mas ele joga com 3, Guerra. É 4-3-3 o modelo. Já tem um problema. O sistema é 4-3-3. Já vai ter um problema aí, vai sobrar um deles, tá? Na frente. Vamos botar o Guerreiro, tá? Tudo bem, pode ser o outro. Lucas Vidal. Né, hoje, né? O Vidal, bom. Tá. Caio Vidal. Então, Lucas Vital, já sobraria um no meio. No meio tu tendo Edenilson e Patrick, que é duro tirar.
É duro tirar um dos dois. Não, mas eu acho que ele não vai tirar esses dois. Tu não tem velocidade, tu tem carregador de bola. Velocidade não tem. E aí, como é que faz na frente? Não, mas olha botar, só. Vai botar 3 na frente, vai botar um centroavante, né? E dois abertos, que ele quer 2 dribladores, né? Muito bem. Tá, vamos botar que sobrou o Bosquilha. Como o Edenilson e o Patrick são carregadores de bola, os homens abertos na frente não terão lançamentos, terão entrega. Entrega. Por isso que eu acho que o problema não é tanto os 5. O problema é os outros homens que assessoram o meio-campo. Alguém precisa fazer a bola correr dali, porque ela não pode sair do 5 pro 7 ou pro 11. Ou ele vai tentar fazer alguns jogadores se adaptarem ao modelo dele, né? Enfim, ele entende, na entrevista ele até foi claro nisso, ele entende que ele tem, com sessões de treinamento, adaptar alguns jogadores. Porque no caso do Patrick, tá jogando aberto lá pela esquerda, né, Guerrinha? Ele já disse para a direção que ele quer que o Patrick fique. Pediu, olha, vamos segurar o Patrick e o Edenilson. Patrick e Edenilson tem que ficar, claro, são altos. Claro, então assim, se ele está pedindo para os caras ficarem muito, não se desfaz desses jogadores. E ele joga com ponteiros que são atacantes de velocidades, eu estou imaginando que ele está pensando uma outra função no campo para o Patrick e para o Edenilson. Não vai abrir mão dele, só não vai jogar assim. Que também tem um lado bom, né? Com o Edenilson e o Patrick, mais o volante, tu tem 3 para marcar no meio-campo, no mínimo 3. Tu não precisa pegar os homens do lado e pedir que eles venham assessorar os teus laterais, porque tu já tem 3 para marcar ali. É que essa ideia de jogo, Guerra, ela tem um conceito que é o do perde e pressiona, né? Eles têm uma expressão que agora me falta, mas é o perde e pressiona. Que REC 5. Não, mas tem uma outra, enfim, viagem juntos, é uma coisa assim. O que é o viagem juntos? É viajando juntos. O que é isso? Quando tu perde a bola, o time, como num processo coletivo, não é função do A ou do B, é um processo coletivo roubar a bola, por quê? Que é o que o Guardiola faz no Manchester City. Ontem não conseguiu, né? Porque pressiona. Levou o REC 5, o REC 5 só significa recuperação em 5 segundos. 5 segundos, isso. Mas é uma blitz que o time vai ter que fazer aí de forma coletiva para recuperar a bola, porque essa ideia de jogo, do jogo posicional, embora ela seja vinculando o atleta ao espaço, o jogo é feito com a bola, ele é construído com a bola. Tu tem a bola e cava o espaço para acionar o teu companheiro. Tu me informou. Não, é bom sempre deixar claro. Deixa de ser bandido, Pedro. Mas, Pedro, tu não pode passar na frente um exemplo prático, Pedro. Pedro, a bandidagem aí, Pedro. Um exemplo clássico, tá? Se o Grêmio conseguisse perder e pressionar antes do Rafael Veiga ficar correndo e conduzindo a bola no meio-campo até praticamente entregar ela lá pro cara do lado fazer o gol, o Grêmio não correria tanto. Quer dizer, a ideia do pé de pressão é os caras não correrem tanto. Perdeu a bola e toma ali. O gol, o primeiro gol marcado pelo Wesley é uma calamidade. Ele pega a bola, se tivesse pé de pressão, tomava a bola ali. Ali é a prova que o Grêmio não marca nada. Exatamente. Sabe quanto tempo o cara andou com a bola e ninguém deu uma bandeira? E a bola, Guerrinha, a bola estava na ponta esquerda, na linha de fundo, é um cruzamento, a partir de um cruzamento se constrói... Tem 4 voltando ali, Guerrinha. Ô, Léo, tu vê na repetição, tem 4. A gente, claro, acaba colocando mais a culpa no Michael, porque o Michael corre, o Rafael Veiga tá trotando e ainda assim tá na frente dele. A gente coloca a culpa no Tassiano, que foi tentar dar o tranco, se esborou no chão, caiu e tal. Não, foi o único que tentou. Exato, isso aí. Esse é o mas menos culpado. A gente vê 4 jogadores do Grêmio, até o Ferreira. É um atacante, mas, cara, ele tem que tentar dar uma contribuição ali. A gente vê 4 perseguindo calmamente, eles baixam a cabeça e não conseguem pegar. O Grêmio jogou precisa estar jogando amistoso na praia. Marcação começa lá na frente. Então, a ideia é que tu tenha blitz, que tu tenha um processo coletivo para abafar o adversário e tu ter o controle da bola. Por isso, vai jogar com 2 meias e um volante que, na verdade, não é um volante pegador, é um jogador pensador, mas o processo de marcação ele vai ser coletivo. Né? Porque a ideia é ter a bola. Eu acho que a ideia é boa. Só que eu vejo a dificuldade que os 2 homens do meio-campo, que não são centralizados, o Edenilson e o Patrick, são carregadores de bola. Esse é o problema. A bola não vai sair tão veloz dali. Porque eu me espelho muito nesse meio-campo que tu está falando, e que acho que é um meio-campo que enche os olhos de qualquer um, é o meio-campo do Flamengo. Todos eles têm bola longa. O Arrascaeta tem bola longa, o Everton Ribeiro tem bola longa, o Gerson tem bola longa, o Diego nem se fala, o Diego é armador.
tem bola longa, né? Eles não são carregadores de bola, ao contrário dos jogadores do Internacional, são carregadores. Ou mudam a característica, ou muda-se uma das peças para fazer o time mais veloz para chegar na frente. O programa está terminando com uma informação importante de Marcelo Debona, que eu tenho aqui, que encontrou, ou teria encontrado, no aeroporto de volta de São Paulo para Porto Alegre, o centroavante Luiz Adriano. E a pergunta foi a seguinte: como é que é o interesse do Grêmio? Ele sorriu e respondeu: vamos ver agora. Esse é um bom reforço, né, Maurício? Maurício saiu. Tá. Então vai tá. Centroavante. Não, mas eu te respondo. Já tentou ele. Até porque o Grêmio não tem reserva pro Diego. Não tem. Com todo respeito. O Churin é muito pouco, né? É pouco. Bom, quem não é pouco é o nosso alemão, né? Que está chegando aí com o Gaúcha Mais, trazendo informações importantes. E Deus queira que tenha boas informações nessa hora tão complicada que nós estamos vivendo, hein, Leandro Stout? Pedro, Gaúcha Mais hoje terá uma convidada especial no quadro A História da Minha Vida. A advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias. Ela que é uma pioneira na justiça do Rio Grande do Sul, vai contar um pouco da história neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.